melhor protocolo de treino, qual o melhor método de treino. Hoje aqui no canal a gente vai discorrer sobre isso. Eu quero falar sobre alguns métodos de treino, como eles funcionam e principalmente quando que eu uso eles. Hoje, com a facilidade que a gente tem de achar tudo na internet, fica fácil descobrir que temos vários métodos de treino aí, Y3T, SST, GVT, FST7, pré-exaustão, super bomba e por aí vai, são infinitos. O que eu quero falar aqui hoje são sobre 3 métodos que me chamam muito a atenção, que eu uso comigo mesmo, uso com os meus alunos e creio surtir um grande resultado visando hipertrofia. GVT é uma sigla para German Volume Training, ou seja, em bom português, treino alemão de alto volume. Esse treino foi criado em 1970, usado bastante pela galera de levantamento olímpico, que buscava aumento de força rápido e volume muscular. O método GVT basicamente consiste em 10 séries de 10 repetições, com intervalos variáveis entre 10 e 60 segundos, usando uma carga entre 60% e 50% da máxima. Particularmente, eu gosto muito de usar como recurso o método GVT em musculaturas deficientes de crescimento. Por exemplo, eu termino meu treino de inferiores fazendo o método GVT nas panturrilhas, ou termino num treino de superiores, por exemplo, de peitoral ou ombro, fazendo o método GVT no tríceps. Então a minha dica é essa: encaixe o treino GVT finalizando com esse método em algum músculo que você tem deficiência de crescimento. Como a informação é muito poderosa, o estímulo é muito forte, são 10 séries com descanso curto, a pancada que vai chegar no sistema nervoso central é tremenda. Então vai bastar apenas uma série do GVT, que na verdade são 10 séries, para você sentir um pump extremo e uma fadiga extrema na musculatura que foi atingida. Bom, continuando, eu queria abordar agora sobre o FST7. FST7 é uma sigla em inglês para Fascia Strength Training, ou seja, traduzindo aí, um treinamento de alongamento de fáscias, que seria basicamente alongamentos entre séries, mas eu vou me aprofundar mais para frente nisso. Eu queria falar que quem inventou esse método de treino é nada menos, nada mais que Henry Heybold, o cara que treinou 7 vezes Mr. Olympia Phil Heath. Também foi treinador do Jay Cutler, do Jeremy Buendia e também do famosíssimo aí Red Chopin. Falando como consiste o método de treino FST7, ele basicamente, como eu falei, são alongamentos entre séries. Qual que é a proposta dele? Qual que é o funcionamento disso visando hipertrofia? A fáscia, ela é um tecido fino que recobre toda a musculatura do nosso corpo. E essa fáscia, ela adere ao músculo, o que dificulta, digamos assim, o crescimento, a expansão da musculatura. E na teoria seria isso, gerar um espaço maior para que a musculatura possa se desenvolver e crescer mais. Eu também gosto de usar esse método para um exercício, 2 exercícios no máximo no meu treino ou dos meus alunos. Não gosto de fazer o treino inteiro dessa forma, não creio ser a fórmula mágica do sucesso para hipertrofia, mas sim ajuda muito como uma quebra de estímulo, sem contar também que essas séries aplicadas aí no teu treino, elas vão ser muito difíceis de serem executadas, tá? Porque imagina o seguinte, as fibras musculares elas são mais finas do que um fio de cabelo, então quando você faz um exercício qualquer, a sua musculatura contrai e as fibras elas fazem isso aqui, ó, elas se unem na contração. E quando você termina o exercício que tua musculatura está inchada no pump, o músculo continua mais ou menos dessa forma aqui, amarrado, como a gente chama. E aí o FST7 entra nesse ponto, fazendo o seguinte, o estiramento das fibras, e aí quando você voltar para o exercício para executar de novo, vai ser muito mais difícil de você continuar contraindo essa musculatura. Outro ponto interessante sobre o FST7 é isso, a gente consegue aumentar a dificuldade do exercício sem mexer no peso, sem mexer no descanso, sem mudar a amplitude, sem fazer nada mirabolante. A gente só está alongando entre as séries. Mas e aí, como é que eu faço de verdade? Como é que funciona esse método? Então, minha direção é a seguinte, ó, um exercício no começo ou no final do treino e faça o seguinte, 7 séries seguidas com no máximo 10 segundos de descanso, que na verdade esse descanso vai ser o tempo que você vai ficar alongando aquela musculatura,
Por exemplo, um treino de peitoral, vamos lá. Último exercício, eu vou fazer apoio no solo. Então você vai lá, faz uma série de apoio no solo, aí independente de quantas repetições seja, saiu dali, vai direto em algum lugar e tenta alongar o máximo que dá o peitoral. E esse tempo alongando vai ser exatamente o teu tempo de descanso. Em seguida, volta para o exercício e continua. Repete todo esse processo até fechar 7 séries. Mano, se de alguma forma esse conteúdo está te ajudando, eu quero te pedir o favor de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e, se possível, deixar um comentário aqui embaixo falando se você quer que eu comente ou faça outros vídeos sobre outros métodos de treino. Tamo junto! Finalmente chegamos no método de treino que eu mais gosto de falar. Sarcoplasma Stimulated Training, ou treinamento por estímulo sarcoplasmático. Método de treino inventado pelo Patrick Tuor, que eu tive a felicidade de fazer o curso e conhecer mais a fundo sobre. É um dos meus métodos preferidos de treino, porque ele consegue juntar várias técnicas, várias ferramentas em um único estímulo. Antes de me aprofundar nesse método, eu gostaria de explicar o que seria esse estímulo sarcoplasmático. Basicamente, a gente tem dois tipos de hipertrofia: hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Sendo o mais reto e direto possível para que vocês entendam e facilite a compreensão do que eu quero falar, a hipertrofia sarcoplasmática é quando eu aumento o que tem dentro da célula muscular, sem necessariamente essa célula muscular ou essa fibra muscular aumentar de espessura. Patrick Tuor inventou esse método de treino por observar que vários atletas chegavam num platô de resultados, então ele achou vários mecanismos, elaborou esse método de treino para que essa galera continuasse progredindo seu físico. O SST é dividido em 3 pilares, que seriam eles: o primeiro, variação de contração; o segundo, variação de tempo; e o terceiro, variação de peso. Então esse método brinca ou manipula 3 variáveis: o tempo, a contração e o peso. Dos 3 pilares, o que eu quero me ater e explicar sobre, para que você possa aplicar em você mesmo e testar na prática como funciona isso, é o pilar da variação da contração. O Patrick Tuor propõe o seguinte: que você selecione uma carga para 8 a 10 repetições, que você execute a fase positiva em 6 segundos. Vamos pegar como exemplo o supino reto sentado na máquina. Eu vou empurrar contando os segundos para que isso dure 6. Então eu vou empurrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Lembrando que tem que ser esses 6 segundos na fase positiva para chegar a atingir essas 8 a 10 repetições. Logo em seguida, sem descanso, tirar 20% da carga que você estava usando e agora contar os segundos na fase negativa. Então, quando eu voltar o braço no supino, eu vou contar para que isso dure 6 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Não feliz ainda e para destruir de vez com o músculo que você está trabalhando, Patrick Tuor sugere que você tire mais 20% da carga e agora faça a fase isométrica, que seria quando o músculo está contraído, mas não tem movimento. Então aqui no supino, que a gente está usando como exemplo, você segurar o tempo máximo possível até essa musculatura falhar. O mais insano de tudo isso é que tudo que eu falei trata-se apenas de uma série, tá? Então, só recapitulando, esse pilar que visa a variação de contração, você vai fazer a fase positiva com 6 segundos, depois você vai diminuir o peso, fazer a fase negativa com 6 segundos, diminui o peso de novo e aí termina fazendo a falha na fase isométrica. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que eu ia explicar sobre alguns métodos de treino, falar sobre eles e me ater a quando eu devo usar esses métodos? Então não vai sair igual um louco fazendo GVT hoje, SST amanhã, FST7 semana que vem, porque isso não vai te trazer resultados. Por isso eu volto a falar da importância de periodizar e programar os seus treinos. O que eu sugiro? Que você fique pelo menos umas 6 semanas testando algum desses 3 métodos que eu expliquei aqui. Para que aí sim, então, você possa tirar conclusões de como o teu corpo respondeu diante dessa informação, desse estímulo. E é isso aí por hoje. Valeu, falou, fui!